Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e diretor da MID. Nós estamos aqui hoje com Eli Berrar. Eli é fundador e CEO da Fortakes, empresa que eu conheci ainda este ano e já virei fã. É uma empresa de brand collection. Eli, obrigada pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. E eu queria que você já desse um oi explicando para o nosso ouvinte o que é brand collection. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast com vocês. A brand collection é quando uma empresa ou uma marca, né, como a gente fala, tem a sua própria coleção. E essa coleção, ela é vendida em canais proprietários da marca. O que são canais proprietários? Quando vende nos eventos que a marca participa, no seu próprio e-commerce, não são produtos que são vendidos no varejo normal. Então, nós falamos que isso é um brand collection. Legal. Então, se eu quiser começar a vender um boné da Falcone, uma jaqueta da Falcone, é a Fortakes que vai fazer os meus produtos para a gente comercializar para os nossos clientes. Com certeza. Daí vocês já vão poder falar que vocês têm uma brand collection. Muito legal. Eli, conta um pouco da sua jornada, assim. Conta pra gente como é que foi sua infância, conta pra gente, né, onde que foi a sua adolescência, como que foi a inspiração aí para você chegar até na Fortakes. Eu, na verdade, desde criança eu tive muita influência do meu avô, né? O meu avô foi um grande empreendedor e ele, desde criancinha, com meus 6, 7 anos, ele já me pegava no sábado para ir visitar a livraria, né? Minha família vem do ramo editorial, tem uma editora, e desde lá eu sempre aprendi, assim, cliente você tem que visitar. Então, desde criança eu nasci com isso. Com 8 anos eu já vendia gibi os prédios não tinham grade, nada, eu morava em Higienópolis, né? E eu vendia nas escadas o gibi que eu ganhava, normalmente, ou revistinha, alguma coisa. E daí eu já fui me apaixonando pelo comércio mesmo, né? Comprar, vender. Claro que eu ganhava, então eu podia vender por qualquer preço, não precisava me preocupar. E foi assim até praticamente meus 12 anos, quando eu comecei a me apaixonar por kart. Por acaso eu vi uma corrida no Pacaembu, eu estava indo para casa, eu vi uma corrida, na época era V12 ainda, com Emerson Fittipaldi, era lá no estacionamento do Pacaembu, e falei, nossa, mas eu vou ser um piloto de Fórmula 1. Mas foi assim, eu olhei aquilo, parece que na hora, deu um estalo, e daí eu cheguei, e era uma sexta, então minha família, eu sou de origem judaica, então toda sexta tem um Shabat, né? E daí cheguei em casa, fomos pro Shabat, e eu cheguei e falei, nossa, eu tô apaixonado por corrida de kart, carro, né? Do nada, parecia que um bicho me picou. Daí meu tio falou assim, eu fui piloto de kart. Eu falei, não, mentira. Não, eu fui. Daí ele falou, eu vou te levar lá no kartódromo, né? Onde o Senna treinava, né? Interlagos. Isso foi em 86, isso. E eu fui ver um treino lá, daí passou um tempo, ele falou, vamos fazer assim? Meu pai estava junto, né, meu tio muito esperto, é muito caro, né, andar de kart, ele só me apresentou, né, e meu pai falou, olha, faz assim, eu vou pagar a escolinha para você. Daí em 87 eu fiz a escolinha de kart, daí fiquei mais apaixonado ainda e comecei a trabalhar. Imagina, estava com 13 anos, eu trabalhava à tarde para ganhar um dinheirinho para conseguir andar de kart, né? E para eu comprar o meu kart, na época eu tinha uma coleção de selos, eu vendi ela para comprar o kart. Mas era, assim, muito E comecei a me virar e fazer amizade e tudo, né? E quem cuidava do meu kart achava tão absurdo o negócio, porque imagina, eu convivia no meio de pessoas com... Né, a minha família não tinha condições de me sustentar no kart, né? Eu tenho 2 irmãs, tem todo... E eu comecei a buscar negócio, já com 14 anos, eu falei, não, eu vou virar um piloto de Fórmula 1, né, sabe? E comecei a comprar, revender, era vela de kart e tal, até que eu descobri que no Paraguai tinha relógio, tinha corrente de kart, coisas que nem tinham muito disponíveis no Brasil, né?
Eu fui lá, comecei a comprar e vender. Daí foi... dos 14 aos 18, basicamente eu sustentei o kart fazendo isso. E daí, claro, comecei a saber que era na Itália, comecei a viajar para a Itália, para outros países, para buscar produto. E com 19 anos, foi em 92, eu abri a minha empresa, né? Então, comecei a abrir uma importadora e comecei a buscar marca lá fora. Eu vou... Tá. E os pais e pilotos me ajudavam bastante. Eu ainda peguei no kart o Rubinho, depois eu peguei o Massa, o Felipe Massa, quase todos os pilotos hoje que passaram a última geração da Fórmula 1 foram meus clientes. Amigos de kart. Não era nem amigos, já eram clientes de kart, né? Quando eu abri a minha empresa em 92, em 93 eu falei, chega, eu não vou chegar na Fórmula 1 como piloto, porque eu era um piloto mediano. Apesar que eu fui campeão uma vez eu estava participando do Elinho Castro Neves, tinha uma Copa lá em Jaú, tudo, mas eu falei, não dá, era muito dinheiro, mas eu vou chegar na Fórmula 1 de outra forma, pelos bastidores. Daí eu fui em 93 para a Itália, fui bater no maior fabricante de macacão. O Brasil não tinha nada. Tudo no Brasil, o macacão era de baixa qualidade, porque ele era só de brim, não tinha homologação, você não tinha produtos de qualidade, capacete, e eu sempre fui um pouco obcecado por segurança, porque eu acho que você está num esporte que é perigoso, né? Você tem que usar. E eu fui atrás do maior fabricante de macacão, eu sempre fui muito curioso, é a Sparco. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui na raça e na coragem para a Itália. Na época ainda não tinha celular, nada, né? Eu lembro que eu liguei para eles, falei, olha, eu quero ir aí. Daí eles falaram, mas fazer o quê? Não, eu quero ir aí conversar, tudo. Eu fui, eu lembro que me atendeu, eu sentei, né? Eu mal falava inglês, eu fiz imersão 1 mês em inglês para poder me comunicar com eles. Daí eu lembro até hoje, né? Sentou na minha frente um senhor fumando um cachimbo, falou, o que você quer aqui, né? Eu falei, eu quero ser seu distribuidor no Brasil. Ele deu risada, né? Porque, imagina, um moleque chegando lá, eles já estavam despontando, praticamente 70% das equipes de Fórmula 1 eram Sparco. Daí eu falei, não, mas vocês têm distribuidor? Não temos, mas faz uma coisa, garoto, eu vou tirar 6 meses a distribuição, se você vender lá, era lira italiana, não era nem o euro ainda, se vender, você continua. E daí acabou que eu voltei para o Brasil, comecei a falar para todo mundo, daí vários pais me ajudaram, né, para conseguir levantar dinheiro, trazer os produtos, foi um sucesso, e daí nasce realmente, eu começo a estruturar a loja, a distribuição, tudo em cima dessa marca, né, que ela até hoje está aqui no Brasil, ela ainda é global, é uma marca italiana super importante para pilotos, e daí com isso eu comecei a trazer o capacete, então tinha o capacete Bell, que é muito conhecido no meio, trazer acessórios, né, acessórios de proteção, e basicamente a minha vida entre de 93 até 2003 foi estruturando todo o meu negócio, né? E inclusive em 99, 98 teve todo aquele problema das bolsas, né, asiáticas, tudo. Eu decidi, como estava muito difícil para importar, eu montei minha fábrica de macacão. Eu não sabia nada, eu não sabia nem como costurar. Daí fui lá, consegui costureira e comecei a fazer macacão. Em 1 ano foi um super sucesso. A gente conseguiu fazer uma qualidade muito parecida do que era o importado, e eu comecei a exportar. E daí a Sparco era minha fornecedora, mas eu estava começando também a vender, a exportar. Virou concorrente. Mas era um momento que o mercado estava muito difícil importar. Uhum. E daí, no final, eles foram vendidos em 2003 para um grupo de private, e eles consolidaram e eles me compraram. Então, em 2004, na verdade, a gente juntou as operações, né? A gente criou a Sparco América Latina, e eu fiquei como sócio da operação durante 5 anos, estruturando toda a América Latina, estruturando os mercados, fornecimento, produção. O Brasil era a única planta de produção de macacão fora da Itália. Na época ainda a China ainda estava começando, não tinha. Então foi uma super experiência, né? Basicamente 2004 a 2008 eu fiquei administrando, eu aprendi muito, né, porque a estrutura, eu não tinha tanto conhecimento de gestão, controladoria, tudo isso foi uma aula para mim.
Mas em 2006, entre 2006 e 2007, eu já falava assim, putz, não tem mais o que fazer no mercado. Apesar do mercado brasileiro ser o latino-americano ser um mercado grande, o que acontecia? O mercado de automobilismo, de acessório, ele funciona muito bem no primeiro semestre. E daí no segundo semestre você é obrigado a manter a mesma estrutura, mas você acaba que tudo que você ganha no primeiro, você gasta no segundo. E daí, olhando um pouco o mercado, eu falei, putz, sabe o que falta aqui? A parte do lifestyle. Então eu montei um projeto, levei na Itália, putz, eu descobri como nós vamos equilibrar, né, toda a parte de lucratividade, rentabilidade. Vamos focar a parte de macacão, que é o nosso core, e no segundo semestre vamos focar a parte de camiseta, jaqueta. Na época nem tinha ainda isso. A própria Fórmula 1 não é como é hoje, que tem grandes marcas, né? Puma, agora entrou Adidas, Castore e tal, não era assim. Eu lembro até hoje, o senhor olhou para mim, deu risada e falou, você tá louco, nosso negócio é macacão. Não vem com esse negócio de lifestyle, tal, fazer camisetinha. Eu falei, tudo bem, não vou fazer. E daí, assim, como aquilo estava pulsando muito, daí eles não queriam ir. Em 2008 eu decidi sair do mercado, sair da empresa para começar um negócio focado em lifestyle. Então, em 2009, eu montei uma outra empresa focada eu era o importador de todas as marcas de lifestyle de Fórmula 1. Então, tudo que tinha da Ferrari, Mercedes, Red Bull, eu fui o primeiro a trazer no Brasil. Antes só tinha na Fórmula 1, no GP do Brasil, que tinha esses produtos, mas ter loja, a gente tinha loja no Shopping Morumbi, no São Caetano, assim, a gente tinha em 5 lojas. Em 2000 eu lancei o nosso, já era 2010, eu lancei o e-commerce, ainda não era também o comércio eletrônico, ainda estava, né, se desenvolvendo, e foi uma situação mais engraçada que eu tive em 2010, no Natal. Então eu tinha lá uma plataforma super simples e tinha loja, nessa loja que era grudada no Autódromo de Interlagos. Eu tinha a menina vendedora da loja, eu falei, cuida do e-commerce. Aí, né, entrava um pedido por dia, nada. E, de repente, ela sobe chorando, assim. Eu falei, o que aconteceu, Fabi? Faltavam uns 15 dias para o Natal. Entraram 100 pedidos. Eu falei, nossa, desliga esse negócio aí, né? Porque o meu foco era a loja, né? Era o físico, né? Eu nem lidava. Eu tinha porque, né? Eu lembro que naquela época nem a Netshoes ainda vendia os produtos de lifestyle, que foi o primeiro grande e-commerce. E daí, um dia entrou 100, 200 pedidos no outro, nossa, todo mundo ficou desesperado, todo mundo desceu para a loja, ficamos fazendo... E o que acabou acontecendo, né? Começou, não estava preparado para isso, e desabastecemos as lojas, porque precisava atender o e-commerce. Então foi a primeira grande experiência com e-commerce, passamos por isso, nos preparamos nos anos seguintes, e daí veio 2011, em 2012, eu lembro até hoje, eu estava no escritório, daí me ligaram da GM. Eu não entendi nada. Nós gostamos das lojas, a gente quer fazer um projeto com vocês, a mesmo tipo de loja, qualidade de produto, porque o mercado automotivo ele era dominado por produto promocional. Então, dá um exemplo, você é no Salão do Automóvel, que era o momento das marcas, era o grande evento, né? Você via que era tudo brinde, mas brinde mesmo, não tinha nenhuma preocupação com moda, com desenvolvimento, tá? E quando eles viram a qualidade dos produtos, a estrutura, né, toda a parte de visual merchandise, daí eu falei, eu não quero. Não, imagina, quem vai comprar produto com a gravata da Chevrolet? E foi umas 2, 3, daí, não, mas vai ter o salão, é importante. Então eu falei, tá bom, vamos juntos, eu topo. Eu também não conhecia nada de produção, de lifestyle, eu importava tudo. E eu lembro do salão, a gente tinha a nossa loja, né, com os produtos da Fórmula 1 em 2012, e tinha a Chevrolet Fan Store. Foi um sucesso, né? Aquele ano foi a grande virada, né? A GM estava saindo de todo o problema que teve nos Estados Unidos, então foi um sucesso a loja, então ficou lotada, e terminou o salão, praticamente grande parte das montadoras me procuraram, porque elas viram que era um produto diferente, era realmente um lifestyle, e na época ainda não era algo que as empresas estavam preocupadas, né? Elas queriam ter alguma coisa para agradar o fã,
mas não como é hoje, né? Isso foi ganhando uma maturidade muito grande, que extrapolou, né? Hoje, praticamente várias empresas, igual falou, né? A Falcone pode ter um boné e vai ter fã para comprar o boné, a mochila, tudo. E daí de lá para em 2012, daí 2013, a gente começou a ver que a procura foi tão grande que quando eu olhava para o meu negócio, que era basicamente loja em shopping, ele era baseado em produto importado, eu comecei a ver a oportunidade que tinha, primeiro, né, a venda, quando você pega uma montadora, ela normalmente tem uma rede grande, com 400, 500 concessionárias, eu olhei e falei, é melhor focar aqui do que shopping não tinha vacância, o custo de operação era muito alto. E daí foi quando, 2013, eu falei, não, deixa eu separar as operações, né, para não misturar uma com a outra. E basicamente em 2014 eu foquei 100% na Fortex, encerrei a operação, as lojas, fechei todas as lojas. E a Fortex, ela realmente nasce, né, e o crescimento dela foi muito grande, porque junto com toda a parte de desenvolvimento que eu também comecei a aprender, desde contratar designer, tudo era algo muito novo para mim. Foi quando eu também comecei, eu já tinha experiência com o mercado externo, mas daí eu fui me aventurar na China, imagina, lá em 2014, para buscar coisa nova. Eu sabia que eu precisava trazer produtos diferentes do que tinham no mercado, e daí a gente começou a abrir um mix grande de produtos. Daí vieram a Volkswagen, Mercedes, Audi, Ford, Renault, Toyota. A gente basicamente atendia quase todas as grandes, né, do montadoras do mercado. Começamos também com moto, né? Na época era Yamaha, hoje a gente atende a Honda, que domina o mercado de motos, a parte de caminhões também, então leves e pesados, com a Mercedes, com a Volkswagen Caminhões, com DAF, Iveco, e o negócio até 2020, ele era baseado em montadoras. Então eu criei uma estrutura que a gente atende, né, todos os canais proprietários das montadoras. Então o que são os canais proprietários? Eles têm negócios B2B e B2C. O B2B são as concessionárias, que eles têm hoje, praticamente quase toda concessionária tem uma boutique, até porque o Brand Collection hoje, a importância dele é tão grande que é mais um ponto de engajamento com o cliente, é uma forma, né, de você, quando eu falei de conectar, né, conectar a marca com o seu fã, né, é muito legal, você tá na rua, ver alguém com um bonezinho, né, seja de qualquer marca, né, você vê o amor, a pessoa, sim. Você tem essa, então as concessionárias, a própria montadora compra muito para as ações, né, que tem de internas e com clientes, né, a gente acaba atendendo um pouco de exportação, a gente exporta para alguns países da América Latina, e no B2C são os eventos, as lojas pop-ups nos eventos, né, o próprio salão, então a gente recebe o espaço da loja, a gente traz toda a equipe, sistema de pagamento, tudo, e o e-commerce, praticamente quase todas hoje tem um e-commerce também, porque dentro da jornada do cliente, né, ele tem vários momentos, né, que ele pode comprar o Brand Collection. E por final, eu falei da loja, a loja física. Hoje nós temos dentro da Mercedes, da Volkswagen, nós temos loja física, também equipe nossa, produto nosso, e o negócio, assim, a própria empresa, né, veio crescendo dentro desse mercado. Com a pandemia, já é aquele momento que quase todo mundo repensou o negócio, eu falei, pô, nós temos tudo pronto aqui, vamos buscar novos clientes, né? Tipo, a gente começou a ver que, principalmente empresa de tecnologia, começou a ter muito interesse com isso de ter a loja, de ter os produtos. Então, a gente começou a atender o mercado corporativo, que antes a gente não atendia. A gente só atendia quem tinha contrato mesmo, que é essa parte do Brand Collection. E hoje é um dos grandes canais de crescimento nosso. A gente atende hoje muitas empresas, né? Algumas fazem um Brand Collection, outras compram de forma pontual, mas hoje a gente tem volumes assim consideráveis em vários tipos de produtos, né? Seja o boné, a camiseta, polo, mochila, garrafa, tudo
esse leque, né, que forma, e claro que pelo nosso, eu falo que todo ano a gente aprende a trabalhar com um produto novo, né, teve o ano que a gente aprendeu a trabalhar com relógio, teve o ano que a gente começou a trabalhar com eletrônicos, né, e esse ano nós estamos aprendendo a trabalhar com bicicleta, né, que nós vamos fazer um grande lançamento de bicicleta, e quando eu falo aprender, realmente, né, porque quando a gente traz para dentro do portfólio, não é que a gente só pega o produto, põe a marca, não, a gente desenvolve o produto, a gente cuida, né, a gente entende, a gente tem que dar o pós-venda, então a gente faz uma imersão. Eu falo que a gente acaba todo ano virando especialista de novas categorias de produto. Isso é muito legal, porque isso faz com que a gente tenha um dinamismo e uma inovação que poucas empresas, né, acabam tendo assim no nosso segmento, até porque você tem que estar viajando. Eu estou 2 vezes por ano na China buscando produto, estou conectado com várias empresas que têm o mesmo modelo de negócio nosso ao redor do mundo, né? Então, é isso, assim, a história da minha infância história, até... Muita coisa, assim, que passou até virar Fortakes, né? Um sonho aí de ser um piloto de kart que se transformou em trabalho, se transformou em negócio e você veio percorrendo até ter essa empresa quando eu falei que eu ia chegar na Fórmula 1, né? Foi muito engraçado, porque em 93, né, na verdade, quando eu comecei a importar e distribuir os produtos da Sparco, de 94, a Fórmula 1, todo o GP, basicamente, pelo menos era muito forte na minha época lá atrás, eles vinham para um país, eles tinham patrocínios locais ou alguma ajuda local, então naquela época se colocava o logo, ainda era bordado, né? Hoje é tudo digital, porque o peso é muito importante. Mas eu lembro que eu era encarregado, eu recebia os macacões aqui no Brasil, e eu entregava para as equipes, né? Literalmente entregava. Então, entregava um macacão para o Alesi, para todos os pilotos, né? Eu tinha foto com praticamente o Schumacher, todo mundo. Então, eu acabava me relacionando, claro, de uma forma, e vinha uma pessoa da Sparco, né? Junto, né? Então, muitas vezes a gente varava à noite, costurando. O cara conseguia ajuda lá do restaurante. Era uma coisa... Porque quem vê... O bastidor é muito diferente, né? A gente já teve que arrumar alguém para pintar o capacete do Hamilton, que na Alemanha pintaram errado a cor. Ele fez uma homenagem para o Senna. Então, ele chegou aqui com o capacete, era dourado, e era amarelo. Então, eu lembro que a gente acabou arrumando, vararam à noite para conseguir estar na corrida. Então, e eu falo por isso que eu cheguei na Fórmula 1 pelos bastidores. Eu fiquei fazendo entrega de macacão basicamente de 94 até, apesar de eu sair em 2008, né, praticamente até 2008 eu participava disso, né, e depois quando eu montei a loja, apesar de ser o foco lifestyle, a gente, era o Bruno, né, eu fiquei tão amigo dele que ele foi para a Puma, ele foi montar a Puma Motorsports, e então ele vinha para entregar os macacões da Puma, eu ficava com ele, então isso foi até 2016, basicamente, quando ele se aposentou. Então eu pude viver muita coisa, né, e eu falo que eu literalmente, né, cheguei na Fórmula 1 por outro lado, né. Muito legal. E a gente vê, né, Li, que assim, a veia empreendedora tá desde ali dos 12, talvez um pouquinho mais cedo, mas aos 12, quando você literalmente começou a vender as figurinhas que você falou, né, para comprar as aulinhas de kart, etc. E isso fez muito parte da sua jornada, né? Esse buscar fazer acontecer, o bater lá na Itália, ainda sem saber falar inglês muito bem, falando que queria representar, né? Agora com a Fortakes, né? Desbravando fornecedores, isso já está consolidado, mas desbravando fornecedores na China. Então, teve medo nesse processo, nessa jornada? Ou é uma coisa que você sempre foi de peito aberto, sem muito medo? Então, é engraçado, porque eu sempre fui muito tímido, mas no trabalho eu sempre fui, assim, medo eu sempre tive, talvez pela minha timidez, né, eu sou uma pessoa introvertida,
para eu entrar numa reunião, imagina, minha primeira reunião lá, nossa, você fala, não vou entrar. Mas nunca, o medo sempre foi meu impulsionador, não era algo que me deixava, então não tinha, tem que ir para a China, vou, mas eu me viro, então eu sempre tive esse impulso que é maior que meu medo. E até hoje eu tenho o desafio, né? Eu até brinco, né? O piloto de Fórmula 1, eu lembro uma vez uma entrevista, perguntaram, acho que foi para o Piquet, pro Schumacher, não sei, você, depois de 7 vezes campeão mundial tal, você ainda fica nervoso? Claro, eu fico nervoso. Cada corrida é uma corrida, né? Então eu falo, às vezes eu vou numa reunião, eu fico mais ansioso, menos ansioso, porque nenhuma reunião é igual, e nada é previsível, né? Às vezes vai fechar um grande negócio, você fica naquela tensão, vai dar certo, não vai dar certo, mas com certeza nada que me bloqueie para eu não fazer o movimento, né? Então, graças a Deus eu consegui superar isso. Talvez para mim foi um pouco mais difícil que o normal, quando uma pessoa é extrovertida, tudo, é mais fácil, né? Você encara. Mas superei, graças a Deus, tô aqui, né? E nessa jornada toda que a gente acabou de escutar aqui, qual que é a conquista que mais te orgulha? Putz, eu acho que eu tive tantas conquistas, assim, a minha primeira grande conquista foi quando eu consegui ser... eu acho que quando eu comprei meu kart, foi minha primeira grande conquista. Quando eu abri minha empresa foi uma grande conquista, porque eu falei, eu não dependo de ninguém, basicamente, né, desde de criança eu sempre tive isso, eu não vou depender de ninguém, né, dos meus pais, tudo, mas realmente quando eu consegui a distribuição da Sparco, porque era uma coisa muito grande, muito, assim, muito distante, né, imagina, eu não tinha o que mostrar para eles. Hoje eu vou para uma empresa, eu vou para um fornecedor, eu tenho um portfólio, eu tenho uma história. Eu não tinha uma história. Eu tinha muita vontade, né? Mas eu não tinha nada de concreto, assim que, né? Então essa foi uma grande conquista. E em cada fase da minha vida eu fui tendo quando eu vendi a empresa, né, foi um processo que eu aprendi muito, né, quando eu passei por isso daí foi muito engraçado, porque eu lembro até hoje, quando eu comecei a ter a minha fábrica, tudo, eu me distanciei da Sparco, e eu lembro que do nada, assim, eu recebi uma ligação, vem para Itália, falei, fazer o quê, né? Mas foi bem assim, ligou como eu cuidava do Brasil, tinha a pessoa que cuidava da Sparco Estados Unidos, que também era um distribuidor, e ele me ligou, eu lembro até hoje, o Scott me ligou, eles querem conversar com você, vem pra cá, do nada, assim, eu lembro que deu uma semana, eu tava indo pra Itália, eu não sabia que ia acontecer, nada, e eu não tava tão próximo deles como era antes, daí chegou lá, eu lembro que eu fui pro jantar e eles falaram, não, nós queremos comprar você, eu comprar, mas... Você quer mover DRE, eu não tinha nada, não fazia, né, não tinha, eu não precisava fazer. E eu lembro que no dia seguinte, e ele é meu amigo até hoje, o CFO, ele tinha trabalhado no Brasil, ele falava português, e ele acabou criando comigo, não, eu vou montar com você seu DRE, fez tudo, foi uma experiência e uma conquista também, né, e daí desdobrou em tudo que aconteceu. Aí, em cada cliente para mim, quando eu fecho com uma montadora, um cliente novo, para mim é uma conquista. O que me move realmente é não só a conquista, mas poder depois ver que, sabe, quando alguém chega a falar, nossa, uma vez eu tive um feedback de uma montadora, falaram assim, nossa, a gente tentou esse projeto por muitos anos. Começava, terminava. Vocês são os primeiros que conseguiram começar e manter a continuidade, né? E inclusive são clientes nossos até hoje. Então isso é muito gostoso, porque faz parte, né, da conquista e a forma que a gente também acaba se relacionando com o cliente, de estar próximo, de estar... Realmente muitos me acompanharam lá de trás. Então isso é muito legal, essa história que eu acabei... Para mim é a grande conquista, né? Ter conseguido, né,
na parte profissional, né? Isso daí. Na Fortakes, a gente fica muito claro que a qualidade é um diferencial grande de vocês, né? Eu comecei a olhar os produtos e falei, quanta coisa bacana, quanta coisa legal. Agora, além da qualidade, que é muito nítido, o que é um diferencial hoje da Fortakes que faz vocês serem tanta referência no mercado? Eu falo que a qualidade, ela nasce com a equipe, né? Nós temos, assim, toda uma equipe. Hoje nós somos em quase 90 pessoas, né? E conseguir ter essa preocupação, né, do produto, de ser diferenciado, de ter qualidade, e isso eu entendo que é um diferencial muito grande, né? Toda a nossa equipe, eu tenho pessoas que estão desde do começo, né, que vieram de outras, né, eu tenho uma parte da equipe que começou comigo na primeira empresa, né, lá quando eu tinha as lojas ainda no shopping, tudo. Essa parte da inovação, de não ter medo, sabe? Eu lembro uma vez, né, um cliente chegou, putz, nós tivemos um problema com um fornecedor de acessório lá, o porta-celular do carro e o carregador, vocês conseguem desenvolver, fazer pra gente? Na hora eu olhei, claro, não, sem problema algum, né? e a gente desenvolvemos, e não tinha nada a ver com o que a gente fazia, então hoje a equipe aceita qualquer desafio, é difícil algum desafio que a gente fale, não, isso eu não vou fazer porque é muito fora, e eu acho assim, e a nossa proximidade, a gente tem como costume aquilo que eu aprendi lá atrás, né, a gente estar próximo do cliente, acho que isso é um diferencial, a gente escuta isso dos clientes, e falo, isso ajuda muito em vários momentos, né, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por, né, você está crescendo, está estruturando tudo, e isso ajuda muito, né, de você estar próximo, de conseguir ter essa proximidade, né, junto com os nossos clientes. Então, eu entendo que isso é um diferencial nosso. Muito bom. E ele pensando o que vem pela frente, né? Eu imagino que vocês estão terminando agora de fazer o ciclo de planejamento estratégico. Qual é o sonho grande da Fortake que está sendo planejado ali? Então, o nosso sonho grande realmente é conseguir, primeiro, a gente nos consolidarmos, né, amadurecer todos os processos, tudo, para a gente conseguir, né, crescer de forma sustentável. E o nosso sonho grande é poder todas as empresas terem a gente está criando, né, a gente chama de o nosso portal Business to Fan, que é uma junção do B2C e o B2B, então todas poderem ter o seu portal, independente, claro, do tamanho da empresa, tudo, elas poderem oferecer tanto para os seus colaboradores e como para os seus fãs, né, que fã, na verdade o colaborador é um fã interno, né, mas não deixa de ser um fã, mas também pro mercado ter a sua loja. Esse é o nosso, de poder estar aí em crescer bastante nessa via através do portal, e claro, de forma sustentável, de forma, né, consistente, né? Esse é um sonho, nosso sonho grande, como toda empresa ter a sua loja e o seu B2B, né, para poder oferecer para interno e para os seus clientes. Falando de presente, o que está te tirando o sono hoje? O que é uma dor que não está te deixando dormir, que você está preocupado, e como é que você vai fazer para resolver? Então, a gente teve aí um momento de turbulência, porque quando nós fomos crescendo, a gente já sabia que a gente operava com logística terceira. A gente sabia que em algum momento a gente ia precisar virar essa chave e internalizar para poder melhorar a qualidade de entrega, tudo. E eu lembro que a gente nem trabalhava com marketplace, porque os operadores que a gente passou não conseguiam atender a demanda de um Mercado Livre e tudo. E daí a gente teve que tomar essa decisão muito de última hora, porque a gente já tinha migrado, né, em 2024. Em 2023 nós migramos para o nosso terceiro operador,
mas não estava trabalhando do jeito que nós gostaríamos, então praticamente no último trimestre de 2024 a gente teve que começar o processo de migração. E foi uma dor muito grande, porque você pegar uma operação rodando com mais de 700 mil itens em estoque e virar num momento, né, basicamente a gente começou no finalzinho de 2024 e agora nós estamos terminando esse processo, trazer equipe, processo, assim, e era algo que, assim, eu conhecia como, eu brinco, né, em 2024 eu conhecia logística de uma forma muito longe, hoje eu já estou mais expert em logística. Essa foi uma dor que a gente está passando, né? E também o crescimento. Quando você sai de uma estrutura com 20, 30 colaboradores para 90, tudo muda, né? Você tem que, primeiro, integrar toda a equipe, você tem que ter processos mais estruturados, né? Então, é uma dor que a gente está, né, junto com vocês, né? Nós estamos criando todo esse passo a passo, estruturando cada área para realmente poder crescer de novo, né? Crescer de forma sustentável, né? E consistente, né? Legal. Como que se define hoje a cultura da Fortex? A gente tem uma cultura de atender o cliente, né? Eu acho que a gente dificilmente vai falar não, quer dizer, que é uma coisa que a gente está. Eu falo assim, a gente sempre teve muito foco no cliente. Assim, as equipes elas são muito próximas, né? Se ajudam bastante. Mas agora é aquela questão de você conseguir conectar e conseguir fazer que tudo seja fluido, né? Então, a gente tem uma cultura de realmente querer fazer certo, né? Mesmo coisas que nós estamos aprendendo como fazer da melhor forma possível, porque tudo isso muda. Cada vez que você cresce, o que servia quando você faturava 5 milhões é uma coisa, 10 milhões, 20, 30... muda, né? Você precisa se reconstruir. E tem uma equipe muito resiliente. Nós temos uma cultura muito resiliente, né? De estar enfrentando os desafios e conseguir olhar para trás e falar, putz, parecia impossível, mas nós conseguimos, né? Então, isso faz parte da nossa cultura. Isso. Eli, quando a gente se conheceu, né, eu tava até lembrando aqui das histórias, né, você já teve um segundo problema com o marketplace de alta demanda, né? Conta pra gente como é que foi o final do ano passado? Então, a gente estava começando a estruturar a nossa logística e daí, como veio a série, né, do Senna, que foi lançada no final de novembro, a gente falou, não, tem que plugar no marketplace. E eu lembro que foi até engraçado, porque em setembro, literalmente, eu estava indo para casa, daí eu parei, eu moro lá em Moema, no supermercado, e daí eu encontrei um amigo, que os filhos estudavam juntos na escola, e daí ele é do Mercado Livre, ele falou, quando que você vai para o Mercado Livre? E eu tinha tido uma experiência não muito boa, porque eu estava com terceiro, né, operando com terceiro, a gente não conseguia sair do vermelho. Falei, não, para atender mal é melhor não atender. Ele falou, não, agora você vai. Eu falei, não, deixa eu montar minha estrutura que eu vou. E daí, finalzinho, quase metade de novembro, eu falei, vamos já plugar o marketplace. Então, tinha lá suas vendas, estava melhorando. O e-commerce, claro, já tinha já tinha um movimento muito bom, mas que a gente conseguia atender no mercado com o operador terceiro. De repente, quando eu vi a série, do dia para a noite, de repente, assim, teve um dia assim que entraram quase 1.000 pedidos. Imagina, você atendendo lá 50, 100 pedidos, 200 pedidos, de repente, assim, você quintuplica a operação. Isso foi um mega desafio, porque a gente foi parte do marketplace, parte do e-commerce próprio, e o Mercado Livre, assim, você não pode errar um dia, né? Porque você tem lá o rating, você tem, é verde e tal, mas graças a Deus a gente conseguiu se reorganizar, né, para poder atender, e foi um sucesso, porque foi um conjunto, teve uma demanda
muito grande, né? Principalmente nós que fizemos para a série, né? O boné, as camisetas, né? Que foi utilizado, e esses produtos a gente tem à venda, né? E o boné é icônico, né? O boné do Senna, fala do Nacional, ele então realmente ele impulsionou de uma forma que a gente conseguiu também, a gente não estava tão preparado também de estoque, mas a gente conseguiu, né, junto, se organizar e não perder nenhuma venda. Realmente foi um sucesso, e foi assim, tem dias lá, eu brincava, né, batemos um recorde hoje, saíram 700 pedidos, mas não só de receber, de despachar, porque pra gente isso era novidade, né, mas a gente teve um dia que saíram 1.000 e poucos, foi o nosso ápice, né. E foi muito legal, né? Porque você via todo mundo lá engajado, né? E claro, você vai melhorando os processos, né? Então foi uma super experiência, e está sendo, porque hoje nós estamos num outro patamar de e-commerce, de Mercado Livre, de marketplace e tudo, também outros marketplaces também. Então estamos explorando não só, claro, Senna, mas todos os nossos. Então a gente também conseguimos trazer gente boa para a equipe também, né? Como melhorar a equipe, crescer, e tudo isso nós estamos colhendo os frutos, né? Agora é isso. Muito bom, que venham mais problemas bons como esse, né? Eu falo, olha, esse tipo de problema é ótimo. Ele, para o ouvinte que está aqui nos escutando, como que faz para poder contratar a Fortakes, onde que ele acha? Faz aí o seu pitch comercial. Legal. Assim, nós temos o nosso site, né, que é www.fortakes.com.br. Eu falo que o for é o numeral 4. A gente, basicamente, lá tem, né, um e-mail que é uma porta de entrada para a gente. E daí, normalmente, a gente vai marcar uma apresentação, tudo, e poder desenvolver desde um atendimento pontual, ou mesmo um desenvolvimento maior, que é fazer uma brand collection. Então a gente consegue, nós não temos um modelo fechado, só fazemos assim o assado. A gente hoje a gente está dividido lá na empresa, né, para ter vários tipos, né, de demandas lá dentro. Então é isso. Muito legal. Quero te agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada pelo seu tempo. Muito legal escutar a história e até a chegada da Fortakes e ver tanto sucesso de uma marca que traz tanta qualidade. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço de novo, né, toda a oportunidade aí de estar falando sobre a minha história aí. E obrigado de novo. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser ver este episódio e os outros que estão por vir, nos acompanhe no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Um grande abraço. Muito obrigado e até o próximo episódio.